Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson, vou para mais uma aula, de equilíbrio químico. Hoje o assunto vai ser equilíbrio iônico. Então, nesse caso, é o caso especial do equilíbrio, né, onde aparecem os íons. Então, nós temos aqui ó, o dicromato com a água formando o cromato mais o hidrogênio. Nós só temos íons aqui. Então, nesses equilíbrios iônicos também nós vamos definir o grau de ionização, que é representado pela letra alfa, e a constante de equilíbrio, né, desses íons. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ver, né, se um eletrólito, um ácido, por exemplo, se ele é um ácido forte, né, se o sal ele se dissocia bastante ou não. Então, é esse tipo de estudo que nós vamos fazer agora. Então, ó, grau de ionização. O que é grau de ionização? Grau de ionização é o número de mols dissociados pelo número de mols total. Então, eu vou pegar uma quantidade de mols de um ácido, de um sal, de uma base, e vou ver quanto deles vão se dissociar ou se ionizar. Tudo bem? Então, aqui o alfa é como se fosse uma porcentagem, né? Ver a porcentagem de ionização ou de dissociação, no caso. Então, constante de ionização. Constante de ionização. Então, nós temos um ácido, aqui já é a constante, né? Nós vimos o grau de ionização, que é a porcentagem, né, que eles se ionizam, e aqui nós vamos já ver o constante de ionização, que tem a ver com aquela constante de equilíbrio, só que nesse caso é para íons. Então, mesma coisa, produtos dividido pelo reagente. Só que como aqui são íons, né, quanto maior o valor do K, mais se ioniza e mais forte seria o ácido ou a base. Então, a constante ela só varia com a temperatura, tá certo? Então, por exemplo, como a ionização dos ácidos normalmente libera energia, um processo exotérmico, o aumento da temperatura provoca a diminuição da constante. Então, né, a constante é totalmente dependente da temperatura. Agora, como nós temos um ácido que a gente chama de ácido poliprótico, né, um poliácido, nós temos o ácido fosfórico, por exemplo, ele se ioniza em 3 etapas. E cada etapa dessa nós temos uma constante. E vemos que a primeira constante ela é maior, né, bem maior até que as demais. Ou seja, ocorre essa primeira ionização aqui ocorre com maior formação de produtos, ou seja, essa constante ácida aqui é maior, mais forte. Tudo bem? Nós temos aqui valores altos de Ki, ou seja, de constante de ionização, indicam eletrólitos fortes que são, portanto, muito dissociados ou ionizados. Enquanto valores baixos indicam eletrólitos fracos. Então, nós temos aqui os exemplos, ácido clorídrico, bromídrico, fluorídrico, cianídrico e hipoiodoso. Então, a gente vê aqui todos eles, né, numa temperatura semelhante, com exceção do ácido cianídrico. Então, nós temos aqui o valor do Ka. Olha a constante de ionização do ácido clorídrico, muito alto, ele é um ácido forte. O ácido bromídrico é mais forte ainda, 10 a nona. O ácido fluorídrico é um ácido moderado, embora seja halogênio também, né? Então, nós já até falamos, né, anteriormente que os hidrácidos fortes, né, é o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, né? O ácido fluorídrico é moderado. O ácido cianídrico é muito fraco, 10 a menos 10, e o hipoiodoso, ele é um pouco mais fraco, né? Então são ácidos muito fracos. Então, pela constante de ionização, o Ka, se fosse base, seria Kb. Nós sabemos se um ácido e uma base são fracos ou fortes. Então, nós temos aqui um exemplo, esse exemplo está no livro, né? Prepara-se uma solução de ácido nitroso e, após o equilíbrio iônico ser atingido, verifique que as concentrações das espécies envolvidas são. Então, nós temos a concentração de H+, concentração do íon nitrito e a concentração do ácido nitroso. Então, eu quero saber, monte a equação e calcule o valor da constante de equilíbrio, K. Então, nós temos aqui, já montamos a constante, né, a primeira parte do problema, a equação, produto dividido pelo reagente, e só substituímos pelos valores que o problema nos deu. Então, chegamos no valor de 4,225 vezes 10 a menos 4. Né? É um ácido fraco. Tudo bem? Questão número 2, nós temos aqui a constante de equilíbrio de vários ácidos a 25 graus. Aí a pergunta é, relacione os ácidos apresentados na tabela em ordem crescente, de acordo com suas constantes de ionização. Então, o ácido mais fraco aqui é o cianídrico, que está 10 a menos 10 aqui. Então, o ácido cianídrico, depois vem o ácido carbônico,
Aqui está o nome, aqui está a fórmula, né? Depois vem quem? O ácido acético, 10A-5. Depois vem o ácido fluorídrico. E, por último, vem o ácido sulfuroso, que é o mais forte deles, com a constante de ionização 1,72 vezes 10A-2. Então, ordem crescente do ácido mais fraco para o mais forte. Questão número 3, nós temos aqui, ó, X, Y e Z representam genericamente 3 ácidos, que, quando dissolvidos em mesmo volume de água, a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Então, nós temos X, Y, Z, mols dissolvidos. Então, o total de mols dissolvidos em cada um, ó, X foi dissolvido 20, Y foi dissolvido 10 e Z foi dissolvido 5. Quanto que se ionizou do X? Dos 20 que eu coloquei, só 2 se ionizaram. Dos 10 que eu coloquei de Y, 7 se ionizaram. E de 5 eu coloquei de Z, 1 se ionizou. Aí ele pergunta, analisa as afirmações considerando os 3 ácidos. E ele quer saber, X representa o mais forte, Z representa o mais fraco, Y o maior grau de ionização. Então, vamos fazer a solução. Então, ó, o grau de ionização, eu pego o número de mols que se ionizaram pelo número de mols total. Então, X, eu vou ter, ó, se ionizaram 2 e o total foi 20, o alfa é igual a 0,10. Então, 10% se ionizou. Y7 de 10, ó, 70% se ionizou. E Z, nós temos que 20% se ionizar. Aí, ele pergunta, X representa o mais forte? Não, o mais forte é o Y, né? 70%. Z representa o mais fraco? Z representa o mais fraco? Não, o X é o mais fraco, né? E Y representa o maior grau de ionização? Sim, o maior grau de ionização é do Y, por isso ele é o mais forte. Então, só o 3 está certo. Resposta à letra C. Questão número 4, nós temos aqui um ácido acético, a ionização do ácido acético, e olha a constante, né? A constante de equilíbrio do ácido acético, é um ácido fraco. Dada a amostra de vinagre, foi diluída com água até se obter uma solução de H+ de 10A-3. Nesta solução, as concentrações em mol do íon acetato e do ácido são respectivamente. Então, eu tenho a concentração do H+, que ele me deu aqui, ó, 10A-3. Tem a concentração aqui do íon acetato. Eu tenho a constante de equilíbrio. Só é substituir os valores. A concentração de H+ é igual do íon acetato por causa do número de mols aqui, ó. Como aqui é 1, ó, 1 para o íon, para o H+, vai ser 1 para o íon acetato também. Agora, basta só calcular a concentração do ácido acético. Fazendo a conta, agora só continha básica, né? E eu vou chegar num valor de concentração de ácido acético de 5 vezes 10A-2. Resposta letra E. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.